A paz de Cristo, amados, daqui é o vosso bem-amado pastor Francisco Seca. Viemos através da emissão A Verdade aportar aos amados a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos partilhando com os amados uma mensagem ligada ao tema As 7 Eras da Igreja. E eu quero convidar os amados a lermos a palavra no livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Salto para o versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Salto para o versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Querido e amado, queremos realmente falar sobre as 7 eras da igreja, apresentada no livro de Apocalipse em forma de 7 igrejas. E nós sublinhamos dizendo que as 7 igrejas realmente existiram na Ásia Menor, e nós dizemos que realmente as 7 igrejas existiram, mas essas 7 igrejas realmente explicam as 7 eras da Igreja de Cristo na Terra. E nós estaremos explicando isso de forma aberta, para que os amados nos possam perceber. Em primeiro lugar, dizemos que o livro de Apocalipse, sabemos que a palavra Apocalipse realmente quer dizer revelação, quer dizer desmascarar ou tirar a máscara. A palavra Apocalipse quer ainda dizer descortinar, tirar realmente a cortina. E nós obtemos essa informação a partir do livro de Apocalipse mesmo. Apocalipse capítulo 1, no seu versículo 1, diz o seguinte: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Vemos ali revelação de Jesus Cristo. Dali, querido e amados, sublinhamos que o livro de Apocalipse é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. A própria palavra Apocalipse quer dizer revelação. Dizemos ainda que o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava exilado na ilha de Patmos, ilha essa que é banhada pelo mar Egeu, e ele foi parar naquele lugar porque ele foi preso, mandado ali pelo rei Domiciano. E quando ele esteve preso na ilha de Patmos, é quando Deus realmente abre a ele uma tela de eventos, factos que estão diretamente ligados com o futuro, que é diretamente o livro de Apocalipse. E devemos ainda dizer aos amados que o livro de Apocalipse é praticamente um resumo de tudo quanto Deus já foi mostrando. E entenda que no livro de Apocalipse nós encontramos assuntos já mencionados no livro de Daniel, já mencionado no livro de Jeremias, já mencionado no livro de Ezequiel, já mencionado no livro de Êxodo, já mencionado, queridos e amados, no livro de Gênesis, já mencionado no livro de Reis, já mencionado no Antigo Testamento. E nós estaremos queridos irmãos, sublinhando isso de uma melhor forma quando nós tocarmos naquela parte, porque que a voz que João ouve vem sempre de trás, e que ele tem que sempre virar para trás para realmente ver as coisas que Deus lhe passa a mostrar. Esse atrás realmente não pode ser entendido em português. Por que a voz tem que vir de trás, e por que as coisas que Deus lhe mostra ele tem que virar e olhar atrás? Mas, amados, dizemos ainda que no livro de Apocalipse nós encontramos a citação da palavra 7 31 vezes, e nós encontramos 10 setes no livro de Apocalipse. Encontramos 7 selos, encontramos 7 espíritos, 7 anjos, 7 trombetas,
7 eras da igreja, 7 reis, 7 pragas, 7 taças, 7.000 homens e derradeiramente 7 trovões. Então, amado, dizemos que o livro de Apocalipse nos mostra vários setes, mas hoje nós estaremos abordando sobre as 7 eras da igreja. Embora que nós talvez não conseguiremos falar de tudo numa única gravação de vídeo, mas nós estaremos trazendo para os amados todos os vídeos que estarão diretamente ligados às 7 eras da igreja, completamente falando a partir da era de Éfeso até a era de Esmirna. Entenda ainda, amado, que as eras da igreja é tudo que sucede durante o reino gentio. Quer dizer, durante o tempo dos gentios, é neste momento em que se manifesta essas 7 eras. Quer dizer que durante todo o período da graça que nós realmente encontramos dentro das 70 semanas de Daniel, embora que não é contada dentro das 70 semanas de Daniel, mas é praticamente um parênteses, é um intervalo que Deus abre a partir das 69 semanas. Deus abre um intervalo, e esse intervalo que Deus abre é realmente o intervalo que é a graça, um tempo que não era encontrado dentro daquele tempo. Quer dizer, que é um tempo que Deus mesmo cria, queridos e amados, para manifestar graça às nações. E quando o tempo de graça terminar, então vai se dar continuidade à última semana que falta dentro das 70 semanas de Daniel. Entenda ainda, amado, que a partir de Apocalipse capítulo 1 a Apocalipse 3 é realmente assunto que está diretamente ligado à igreja gentia, e a partir de Apocalipse 4, os primeiros versículos de Apocalipse 4 está diretamente ligado ao arpazo da igreja, diretamente ao rapto ou então ao arrebatamento da igreja. E a partir dos versículos que sucedem do capítulo 4 do livro de Apocalipse, nós já não vemos aí assuntos diretamente ligados à igreja, porque de Apocalipse capítulo 4, nos versículos que sucedem até Apocalipse 19, são assuntos ou eventos diretamente ligados com o povo de Israel, a raça judia. E entenda ainda, amado, que de Apocalipse capítulo 6, versículo 1, até Apocalipse capítulo 19, versículo 21, é assunto que está diretamente ligado à última semana das 70 semanas de Daniel. Repito, de Apocalipse capítulo 6, versículo 1, até Apocalipse capítulo 19, versículo 21, é assunto que está diretamente ligado à 70ª semana de Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24, queridos e amados. Portanto, entenda que as 7 eras da igreja é o que é realmente o nosso tema, e nós estaremos falando disso a partir das 7 igrejas da Ásia Menor, a partir da primeira igreja, que é a igreja, de Éfeso, até a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Entenda, amado, que essas 7 igrejas realmente demonstram as 7 eras, ou então o historial da igreja de Cristo, do corpo de Cristo na terra. Entenda perfeitamente, amado, que as 7 igrejas realmente representam as 7 eras, ou então todo o histórico da igreja de Cristo na terra. A igreja de Éfeso é a igreja do primeiro século. A igreja de Esmirna é a igreja, praticamente a igreja do século 2 até o século 4. Estamos falando da igreja, o histórico da igreja de Cristo, apresentada pela igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, a igreja do primeiro século. A igreja de Esmirna, a igreja do século 2 até o século 4. A igreja de Pérgamo, do século 4 até o século 5. A igreja de Tiatira, do século 6 até o século 15. A igreja de Sardo, do século 16 até o século 17. A igreja de Filadélfia, do século 18 até o século 19. E a igreja de Laodiceia, do século 19 até o momento em que a gente está. Porque nós realmente somos
queridos e amados irmãos, nós nos encontramos na última era, na última fase da história da Igreja de Cristo na Terra, apresentadas no livro de Apocalipse como 7 igrejas da Ásia Menor, que realmente explicam as 7 eras do desenrolar da história da Igreja de Cristo na Terra. Portanto, Deus mostra realmente a João coisas futuras através de coisas passadas. Queridos e amados, é isso que nós passamos a dizer. Quando João, ele ouve a voz por detrás, e ele vai ter que virar para trás para ver. E, amados, nós dizemos que livro de Job, capítulo 8, versículo 8. Job 8:8. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, às gerações de trás, prepara-te para a inquirição dos seus pais, porque nós somos a geração de ontem, quer dizer que nós somos geração recente, e nada sabemos, porquanto os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Queridos e amados, eu passei a dizer que as coisas escritas no livro de Apocalipse são realmente eventos, fatos que Deus já havia mostrado a partir do Antigo Testamento. Estamos a explicar a partir daqui porque que João tem que virar para trás, para olhar para trás. E no livro de Job 8:8, nós vemos, queridos e amados, um conselho a nos ser dado, que nós precisamos de consultar as gerações passadas, porque nós somos uma geração recente e não sabemos coisa alguma. Quer dizer que para nós, queridos e amados, entendermos perfeitamente o livro de Apocalipse, nós precisamos olhar para trás. Nós precisamos olhar para o Antigo Testamento. Olhar para trás aqui não entende em português, porque Deus pregou sobre os selos no livro de Josué. Deus pregou, queridos e amados irmãos, sobre os selos no livro de Êxodo, a partir das pragas. Queridos e amados, existem mistérios ali ligados diretamente aos selos. Deus pregou Apocalipse capítulo 10, Apocalipse capítulo 12, sobre a situação daquela mulher que estava vestida de sol. Nós vemos isso no livro de Josué capítulo 10. Amado, entenda que Deus passou a mostrar no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, nos outros livros da Bíblia no Antigo Testamento, Deus passou já a mostrar coisas que ele vem agora fazer um resumo, que é o livro de Apocalipse. Então, daqui, amados, entendemos que realmente João olha para trás, quer dizer que esse olhar para trás realmente é olhar, queridos e amados, para coisas que Deus já havia realmente demonstrado no Antigo Testamento. E você vai ver que quando ele olha para trás, a Bíblia vai dizer que ele vê 7 castiçais de ouro. E nós sabemos que esses 7 castiçais de ouro, embora que ali são apresentados de forma isolada, um a um, mas nós sabemos que Deus representou esses 7 castiçais em formas de braço no candelabro dentro do tabernáculo. Por isso é que nós dizemos, amados, que realmente essas 7 igrejas que são apresentadas em forma de 7 castiçais de ouro, realmente falam dos 7 braços que se encontravam no candelabro. Por isso é que dizemos que realmente essas 7 igrejas explicam apenas a Igreja de Cristo na Terra, a história da Igreja de Cristo na Terra. Por isso é que no tabernáculo nós não vemos 7 candelabros, nós vemos apenas um candelabro com 7 braços. Vemos apenas um candelabro com 7 hastes que são apresentadas no livro de Apocalipse de forma separadas, a partir da igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia. Então, queridos e amados, devemos ainda compreender que realmente o livro de Apocalipse é um resumo de tudo quanto Deus já havia falado no Antigo Testamento, já havia demonstrado no Antigo Testamento, e no livro de Apocalipse praticamente nos fornecem grandes elementos para a hermenêutica, queridos e amados irmãos. Uma hermenêutica, praticamente o livro do Apocalipse é praticamente uma hermenêutica geral de tudo aquilo que realmente havia sido deixado, queridos e amados irmãos, vagos no Antigo Testamento. Então, nós vemos quando João olha para trás, ele veja realmente 7 castiçais. E no versículo acima,
antes que ele veja os 7 castiçais, no versículo acima, versículo 11 de Apocalipse capítulo 1, que dizia: o que vês escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. No versículo 12, explicam agora essas 7 igrejas, mas apresentam elas em forma de castiçais. Presta atenção. Versículo 12 diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Quer dizer que em cima, no versículo 11, lhe falam acerca das 7 igrejas, mas quando ele volta-se para trás para ver, ele veja 7 castiçais de ouro que realmente explicam as 7 igrejas. E para a gente entender perfeitamente isso, que os 7 castiçais de ouro explicam as 7 igrejas que são apresentadas no versículo anterior, que é o versículo 11, nós lemos no versículo 20 de Apocalipse 1, que diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Dali, queridos e amados, nós passamos a dizer o seguinte: realmente são 7 igrejas que são apresentadas em forma de 7 castiçais. E estamos a dizer que essas 7 igrejas apresentadas em forma de 7 castiçais realmente explicam, amado, a marcha da igreja na terra. Por isso é que elas são apresentadas 7. O número 7 é o número da perfeição. O número 7 é o número da plenitude. Quero dizer que essas 7 igrejas realmente demonstram a marcha da igreja na terra até a perfeição. Por isso é que nós vamos ver que em cada igreja existe um sintoma. Em cada igreja existe uma questão, um erro, uma situação difícil, uma situação complexa, em que Deus Ele mesmo vem para resolver naquela igreja. Quer dizer, naquela era existe uma situação que Deus não gosta e, portanto, Deus vem para, resolver. Portanto, queridos, entenda ainda que essas 7 igrejas demonstram realmente a marcha da igreja de Cristo na terra até a sua perfeição. E nós, amados, estamos realmente interessados para demonstrarmos, porque no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 16, Deus já mostrou essas 7 igrejas em forma de mulheres. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 16, diz assim: e o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho do seu pai. Entenda, amado, que realmente essas 7 filhas de Jetro explicam, queridos e amados, as 7 igrejas. Explicam, queridos e amados, as 7 eras que nós estamos aqui falando. Mas essas 7 filhas, queridos e amados, foram apresentadas no livro de Êxodo de forma separada. Mas Deus ainda mostrou em um outro lugar, amado, em que nós estaremos lendo como é que essas 7 filhas, né? Aqui foi apresentada 7 filhas de forma separada, mas numa outra passagem elas são, queridos e amados irmãos, representadas numa só pessoa. Eu vou ler no livro de 1 Reis, capítulo 18. Primeiras Reis, ou primeiro eu estarei lendo 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis 5. Estarei lendo, queridos e amados irmãos, o versículo, a partir do versículo 9 ao versículo 10, e portanto saltarei para o versículo 14 e o versículo 15. Versículo 9 diz assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Vou ler agora a partir do versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva,
E veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Querido e amado, eu estou a dizer que as 7 eras, as 7 igrejas, representam as 7 eras que é realmente a marcha da igreja de Cristo até a perfeição. E nós vemos isso no livro de 2 Reis. Quando Naamã se apresenta, ele tinha lepra no seu corpo, símbolo de pecado, símbolo, queridos e amados irmãos, de uma situação difícil, complexa, de insatisfação. Mas quando ele vem até o profeta Eliseu não se apresenta, presta atenção, o profeta Eliseu não se apresenta, manda apenas uma mensagem para dizerem a Eliseu para ele se jogar no Rio Jordão, para ele se jogar 7 vezes. Entenda que quando Naamã se joga pela primeira vez, a sua pele não fica perfeita, a sua pele não fica limpa, não fica purificada. Ele vai se jogando até a 7ª vez. Quando ele se joga pela 7ª vez, é o momento em que a sua pele vai se tornar limpa, vai se tornar purificada, como a pele de um bebê. E é o momento que Eliseu agora vai se apresentar perante ele. Quer dizer que quando ele vem, Eliseu envia um mensageiro, envia uma mensagem. Ele não vê Eliseu. Mas quando ele faz a marcha de 7 e ele alcança a perfeição, é quando Eliseu se apresenta. Querido e amado, estamos a dizer que essas 7 igrejas, que representam as 7 eras, realmente representam a marcha da igreja de Cristo até a perfeição. Quando Jesus Cristo virá para buscar a igreja, será o arrebatamento. Mas nesse exato momento nós não estamos a ver o Senhor, porque estamos a dar continuidade à marcha. E nós, a igreja, nós, queridos e amados irmãos, nos encontramos realmente na última era, que é a era de Laodiceia. Por isso é que nós dissemos que nós estamos logo nos tempos, no limiar do fim. Porque daqui a pouco Jesus Cristo virá à nossa busca. E entenda que Naamã não vê Eliseu quando ele se aproxima, mas ele vê Eliseu quando ele alcança a perfeição. E nós dissemos que Jesus Cristo virá para vir à busca da igreja. Será o arrebatamento quando a igreja alcançar a perfeição. Quer dizer que nós estamos nesta marcha. Já passamos a era de Éfeso, já passamos a era de Esmirna, já passamos a era de Pérgamo, já passamos a era de Tiatira, de Sardes, já passamos a era de Filadélfia. Estamos agora na era de Laodiceia. A era em que a igreja está nesse exato momento é a era de Laodiceia. E é nesta era em que é o último passo da igreja. É a última marcha que a igreja dá para, portanto, alcançar a perfeição. E o Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Eliseu, se apresentar para vir, queridos e amados irmãos, vir à busca da sua igreja. Entenda ainda que nós somos apresentados. Eu passei a falar acerca do livro de 1 Reis 18, queridos e amados irmãos. Eu estarei lendo a partir do versículo 43, que diz assim: e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Querido e amado, nós vemos aqui realmente o servo de Elias fazendo uma marcha de 7, queridos e amados. E é realmente no 7º passo, na 7ª marcha, na 7ª viagem que ele faz, que ele veja a manifestação de Deus, que ele veja a manifestação, a intervenção de Deus representada por uma mão. Ele diz: eu vejo uma pequena nuvem no tamanho, na forma da mão de um homem. Querido e amado irmão, entenda que realmente ele vai marchando, mas na última marcha, que é a 7ª marcha, é que ele vive a manifestação da intervenção de Deus. É exatamente isso que nós realmente estamos procurar dizer aos amados. Nós temos a igreja de Cristo que realmente faz uma marcha
uma marcha de 7, apresentada no livro de Apocalipse em forma de 7 igrejas. E dizemos que essas 7 igrejas existiram realmente. São igrejas que existiram na Ásia Menor. Mas essas 7 igrejas explicam a marcha da única igreja. Porque Cristo realmente, amados, são apresentados aqui em forma de 7, mas 7 explica 1. Por isso é que nós dizemos que Jesus Cristo Ele mesmo é o 7º dia. Jesus Cristo Ele mesmo é a perfeição. Jesus Cristo Ele mesmo é a plenitude. Mas nós sabemos que é Jesus somente. Ele é 1, mas também Ele é 7. Então entendemos, amados, que Jesus Cristo Ele é 1, mas Ele também é 7. E aí o seu corpo é apenas um corpo, mas que se manifesta, queridos e amados irmãos, em forma de 7. Foi apresentada no Antigo Testamento no tabernáculo pelos 7 braços no candelabro. Temos apenas um candelabro, mas apresentada mas com 7 braços. Cada braço demonstra, queridos e amados irmãos, as 7 igrejas, ou então as 7 eras, os 7 passos que a igreja dá até alcançar a perfeição, para, portanto, Jesus Cristo vir e arrebatar a igreja. Então, dizemos o seguinte, amado, as 7 igrejas realmente representam as 7 eras, os 7 passos que a igreja de Cristo dá na terra. Por isso é que dizemos que o intervalo dentro das 70 semanas de Daniel, que o Senhor abre, que é o período da graça, é o período da manifestação das 7 eras. Quer dizer que das 7 eras da igreja, não estamos a falar 7 eras das igrejas. Não estamos a falar 7 eras das igrejas. Estamos a falar 7 eras da igreja, a igreja universal. A igreja universal é a igreja que é constituída por todos os cristãos, todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador em todo o mundo. Quer dizer que a igreja universal, queridos e amados, ela tem um histórico. E o seu histórico começa, queridos e amados, a partir da era de Éfeso até a era de Laodiceia, demonstrada assim no livro de Apocalipse, capítulo 2. E dizemos ainda o seguinte, vemos ali 7 anjos. E explicamos que 7 anjos não são realmente 7 anjos do jeito que algumas igrejas pregam, dizendo que não, primeiro anjo é Paulo, segundo anjo é Meneu ou quem? Terceiro anjo é Martinho Lutero. Quarto anjo é John Wesley. Quinto anjo não sei se é quem. E terminam com o 7º anjo para falar que é William Marion Branham. Queridos e amados, nós realmente negamos tal interpretação, porque os 7 anjos realmente falam de apenas um anjo que faz 7 viagens. Por isso é que nós vemos no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 16, Moisés, é apenas um Moisés que está a fazer 7 viagens dando água para as 7 filhas de Jetro. Dali explicamos que foi-nos já apresentada este anjo, que no livro de Apocalipse vamos falar 7 anjos, mas que realmente é apenas um anjo que faz 7 viagens. Dali, queridos e amados irmãos, negamos todo possível ensinamento ou interpretação que vem para dizer que não são 7 anjos e começam a enumerar anjos. E agora surgiu mais o Cacu Felipe, que está a falar que ele é o 8º. Está vendo que essa interpretação está errada, porque Cacu Felipe está a dizer que ele é o 8º. Mas agora no livro de Apocalipse nos diz apenas de 7 anjos. Queridos e amados, daqui nós estamos a dizer claramente. Nós estamos a ver apenas um servo de Elias. 1 Reis 18. Que está a fazer viagem. Nós estamos a ver apenas um Moisés. Não estamos a ver 7 Moisés. Estamos a ver apenas um Moisés que está a fazer 7 viagens dando água. Leia bem Êxodo capítulo 2. Por isso é que dizemos, amados no Senhor, que o livro de Apocalipse nos foi já apresentado. Deus começou já a apresentar de várias formas no Antigo Testamento. Dali, amado, dizemos que esse anjo que realmente faz viagens é apenas um anjo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1.
Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou. Pelo seu anjo. Querido e amado, esse mesmo anjo nós vemos, a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, que o Senhor Jesus, ele se apresenta no meio de 7 castiçais, e na sua destra, nesse caso na sua frente, existem ali 7 estrelas que realmente falam dos 7 anjos. E nós estamos a dizer que esses 7 anjos explicam o verdadeiro anjo de Deus, porque Deus, queridos e amados, aleluia, o seu anjo, esse que nos estão a dizer no livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que ele o seu anjo. Deus tem um anjo, queridos e amados. E nós sabemos que mesmo durante a teofania no Antigo Testamento, vemos sempre o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor é Deus ele mesmo. Por isso é que dizemos, é o anjo do Senhor que realmente entretém a igreja de Cristo durante toda a sua marcha na terra. É apenas o Senhor Jesus Cristo que vem e manutencia. Ele manutenciou na era de Éfeso, manutenciou na era de Esmirna, manutenciou na era de Pérgamo, e ele manutencia até mesmo hoje nesta era em que nós estamos, que é a era de Laodiceia. Quer dizer que até hoje o Senhor está continuando a manifestar a sua presença, está continuando a interter o seu corpo na terra. Daqui, queridos e amados irmãos, nós estaremos trazendo mais conteúdo para agora começarmos a entrar dentro de cada igreja e apresentamos cada era a partir de cada igreja apresentada no livro de Apocalipse, e entendermos que todos os sete sintomas que nós encontramos todos os 6 sintomas que nós encontramos nas 6 primeiras igrejas são manifestos na última era, que é a era de Laodiceia. Porque, queridos e amados irmãos, vão nos dizer que na era de Éfeso, na igreja de Éfeso, eles haviam perdido o primeiro amor. Hoje, nesta era em que estamos, a era de Laodiceia em que nós estamos, queridos e amados, muitos têm perdido o seu primeiro amor e precisam realmente voltar ao seu primeiro amor, porque Deus vai exortar a igreja de Éfeso dizendo: voltem ao seu primeiro amor. E foi realmente isso que o Senhor enviou a mensagem para a igreja de Éfeso, que existiu. Quando nós interpretamos a palavra de Deus, nós dizemos: Moisés existiu, Adão existiu, Jacó existiu, Isaac existiu, Sansão existiu, mas todos esses homens que existiram realmente explicam o verdadeiro homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que todos eles são sombra. O Senhor Jesus Cristo é verdadeiro. Deus mostrou, Jesus Cristo ele é o verdadeiro Isaac, Jesus Cristo ele é o verdadeiro Sansão, Jesus Cristo ele é o verdadeiro Salomão, Jesus Cristo ele é o verdadeiro filho de Davi, Jesus Cristo ele também é o verdadeiro Davi, porque a Bíblia fala de Jesus desde Gênesis até Apocalipse. Agora, quando nós falamos que as 7 igrejas representam 7 eras que falam a marcha da igreja de Cristo na terra, não quer dizer que as 7 igrejas não existiram. Quando nós, por exemplo, falamos que o verdadeiro Moisés é o Senhor Jesus, não quer dizer que Moisés pessoa não existiu. Mas dizemos que quando nós vemos Moisés pessoa, a marcha de Moisés explica algo em Jesus. Porque a Bíblia vai dizer, já falamos aqui sobre Moisés, a terra do terceiro dia. Quem é verdadeiramente a terra do terceiro dia? Porque Moisés esteve escondido e no terceiro mês foi colocado em cima das águas. E falamos que águas quer dizer povos, tribos, línguas e nações. Quem é que realmente ressuscitou o terceiro dia? E que quando ele ressuscitou, passou a dominar sobre povos, tribos, línguas e nações. Filipenses vai dizer que o Senhor não foi exaltado soberanamente. Jesus Cristo. Mas nos foi apresentado no Antigo Testamento a partir de quem? A partir de Moisés. Quer dizer, nós temos mistérios guardados ali. Então, no livro de Apocalipse, as igrejas são apresentadas ali em forma de 7, mas explicam a igreja de Jesus Cristo na terra, que anda, que marcha.
era de Éfeso, ou a igreja de Éfeso, representa o primeiro passo que a igreja dá. Era de Esmirna representa o segundo passo, até o último passo, que é o sétimo passo, que é a era de Laodiceia, que nós estamos, amados irmãos. Portanto, que Deus vos possa abençoar, que Deus manifeste a sua graça sobre as vossas vidas, e nós estaremos vindo com mais elementos sobre as eras, as 7 eras da Igreja de Cristo na Terra. Que Deus vos possa abençoar, e nós esperamos que os amados tenham entendido claramente, porque existem certos assuntos que muita gente realmente, pelo fato de não compreenderem, estão a procurar trazer confusão no meio do povo de Deus. Mas dissemos, amados, aos poucos nós estamos procurando todas as maneiras possíveis para trazermos o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus ao povo do Senhor. E o Senhor disse claramente: de graça recebemos e de graça devemos dar. Sou vosso servo, estou aqui para realmente vos servir. Que Deus vos abençoe.